Então. Né? Eu acho que talvez, antes de mais nada, seja importante pontuar uma questão que é importante, né? Que é assim, a concepção que a gente tem hoje do cárcere enquanto punição, ou seja, eu te prendo e o seu corpo preso é a punição em si, é uma invenção do século XIX. Ah, é? Então, assim, não é que pessoas não sejam presas. Antigamente eu vi uma se matava? masmorra. O que se fazia? Você prende a pessoa até que ela seja morta, torturada ou banida. Ah, é? Então a prisão, Não ela não é a punição em si. Ela é uma forma de eu manter o seu corpo aqui até a punição chegar. Entendi. Então, obviamente, pessoas são presas, isso é inegável. A gente falou da Bastilha, a gente falou de prisão, elas existem, eu não tô aqui falando... Só tava esperando, então... Exatamente, eu tô pensando na medida punitiva em si. Tá. Isso vai ser posterior, né, do século XIX. A tortura e a morte é um evento público. Essa é outra coisa que o século XIX vai inventar. Por quê? Que é você transformar isso no espaço privado. Mas num espetáculo? Um espetáculo. É um espetáculo? É um espetáculo. É um espetáculo. Porque o seu crime é visto como uma ofensa ao rei. E o rei, lembra que ele não é um corpo privado. Você tá fazendo uma ofensa ao rei. Então deve ser uma punição exemplar. Então aquela coisa da punição do Tiradentes, dele ser esquartejado, aí colocado na rua, aí queimado. É o suplício, que é o nome do antigo regime. Além do suplício, você tinha um opróbio, que recaía sobre as vítimas. Quer dizer, você comete um crime, toda a sua família paga também, mesmo que não estejam envolvidas. Com o quê? Com outras punições. Sei lá, não pode assumir determinado emprego, ou às vezes pode ser preso também. A Revolução Francesa abole isso. Ela abole o opróbio que recai sobre os outros, então o crime é individual. Se o seu filho não participa disso, ele não é punido também. Entendi. Então, lembra que eu falei que ele estabelece o individualismo econômico? Quando abole as corporações de ofício. Também o individualismo jurídico. E ela abole essa ideia da morte como espetáculo. Então, a implantação da guilhotina... Quando que abole? A Revolução Francesa, em 1789. Então, e aí volta? E a questão da guilhotina é precisamente uma morte rápida, barata e indolor. E que acaba com o privilégio que era da nobreza. Por quê? A decapitação era um privilégio da nobreza na hora da exexeção. Porque se não fosse assim, seria como? As outras pessoas... Queimado, torturado. Então é melhor ser decapitado, né? Se for morrer. Quer dizer, melhor não morrer, mas se for... já pessoal do que... YouTube aí, né? Não tô falando, não tô defendendo a morte. Já que, né? Então a guilhotina, ela aparece como uma proposta atrelada ao próprio ideal revolucionário da igualdade. Agora todo mundo será decapitado. Inclusive, igualmente. a mais alta autoridade, o rei, vai ser guilhotinado que nem o camponês. Caramba, velho. É claro que se torna um espetáculo, porque as populações, elas não mudam de uma hora para outra. A ideia, elas estavam acostumadas a ver a tortura, a ver a morte como espetáculo, isso não desaparece. Isso permanece, mas a ideia da guilhotina... Por favor, pessoal, não estou defendendo a guilhotina. Só estou tentando mostrar, discutir como é que ela é implantada, qual que é a ideia da guilhotina. Ela está dentro de um debate político-jurídico do século XVIII. Olha que legal. E apesar da gente pensar que a maioria das mortes é na guilhotina, durante o chamado período do terror, já vamos falar sobre isso, são só 2.500 mortes na guilhotina, que é bastante coisa, 2.500 mortes. Mas é uma minoria diante das 17 mil mortes. A maioria dos mortos são mortos por fuzilamentos. Enforcamento, não? Outros métodos. Tá. Sobretudo os fuzilamentos. Tá, que são mais colocados. Em outros lugares vai ter afogamentos também, uma coisa bem horrível. Bom, e é isso. Então a República é proclamada e o rei é guilhotinado. Aliás, aqui tem um negócio que eu tenho certeza que a gente pode chamar de meme. Essa imagem aí, vocês acham que seria mais ou menos isso mesmo? É um tablado mais alto, feito de madeira e a guilhotina? Assim, nesse aspecto, sim. Nesse aspecto, sim. Mas é claro que toda a imagem... claro, né? Ela é uma representação, de novo, né? A coisa da fotografia, que vale também. Pra ficar grandioso. Exatamente. Mas tem uma charge que eu gosto muito, que é do contexto da decapitação do rei, que é um diálogo. Tá escrito diálogo. E é estrutura de meme, Vilela. Sei. De um lado tá a coroa e é uma frase embaixo. Estrutura de meme, perfeita. E aí a coroa estaria dizendo, eu perdi uma cabeça. Do outro lado, a guilhotina. E ela responde, eu encontrei uma. No sentido de culpa? Não, no sentido de que eu ganhei uma... sim. E no certo sentido humorístico também. Então é legal a gente imaginar que não só isso é recebido em praça pública, mas isso é recebido a tal ponto em que se transforma um tom jocoso. Entendi. Né, dessa questão, né? Há um paradigma das tradições que está sendo espancado aqui nesse momento. E isso é legal de pensar também. Muito legal, muito legal. Só que agora, então, a Assembleia dos Deputados
praticamente só tem republicano. Os monarquistas, alguns foram mortos, muitos fugiram, Lafayette foge. E agora que a divisão entre jacobinos e girondinos está mais forte. Só que ao mesmo tempo se forma, então estamos no comecinho de 1700... Tem um vácuo de poder. Tem um certo vácuo de poder, porque é o seguinte, estamos no comecinho de 1793. Não há uma nova Constituição. Não há ainda uma nova Constituição. Tudo que eu estou falando acontece em Paris. Algumas regiões da França não aceitam a Revolução. Então, no oeste da França, você tem a região da Vendéia. E aí, quando na Vendéia são convocadas pessoas para lutar no exército da guerra, as pessoas camponeses se recusam a lutar e começa uma rebelião que acaba sendo liderada por membros da nobreza, como o Duque de Henri La Rochefoucauld, né, que vai lutar com uma bandeira de Virgem Maria. Então começa a Guerra da Vendéia. Acabou de sair na França um filme sobre a Guerra da Vendéia. Tô louco pra sair logo legendado em português, pra gente conseguir trabalhar com esse filme. Porque a Vendéia, na direita da francesa, até hoje, se torna o símbolo da resistência à Revolução. E de fato são muitas mortes que acontecem lá. Aí teve um historiador, o Reynald Secher. Mas eles eram monarquistas? Alguns eram... Mistura, as lideranças eram monarquistas. Tá. Mas isso mistura com aspirações reais da população que sofre no contexto de guerra, de carestia. As coisas se misturam, né? E aí teve um historiador à direita, chamado Reynald Secher, que passou a chamar a Guerra da Vendéia de o genocídio francês. Que foi abafado de uma forma... Que teria sido abafado. Aí um outro historiador, que hoje é professor da Sorbonne, hoje talvez seja o melhor historiador da Revolução Francesa, chamado Jean-Clément Martin, ele escreve contra isso, falando, de fato teve uma guerra civil, de fato teve muitas mortes, mas não foi um genocídio, porque não foi um projeto do governo central, e não havia uma ideia de exterminar uma parte específica. É importante a gente falar, né? Genocídio também foi uma palavra amplamente utilizada nos últimos anos, mas no rigor da palavra, o genocídio é atrelado a um grupo específico. E não havia E muitas das mortes que acontecem são feitas a despeito das ordens da Convenção de Paris. Entendi. E ele tenta mostrar isso. Então, é uma guerra civil, alguns falam em 100 mil mortos. Uma coisa terrível, ninguém está negando isso ou diminuindo isso. É só tentar entender que o governo central está perdendo o controle. Que ele tá em guerra com a Inglaterra, em guerra nos mares, em guerra nas colônias, aí tem uma revolta ali. E os girondinos, que tem uma certa liderança na Assembleia nesse momento, eles não conseguem resolver a situação econômica, não conseguem resolver a situação militar, e a população começa a se organizar em Paris. E de uma guerra a qual eles foram favoráveis, né? Uma guerra que eles despertam. Então, quando eles são favoráveis à guerra, eles despertaram uma dinâmica que eles, os girondinos, foram incapazes de controlar. E o povo está exigindo, vamos fazer um exército revolucionário, vamos tabelar o preço do pão. O povo, os sans-culottes, nas ruas de Paris, que estão organizados nas seções de Paris, que é tipo os bairros, Sim. Pensa assim. E aí as próprias seções de Paris, o poder popular, organizam a Comuna Insurrecional de Paris. Paris tem um poder paralelo. Você tem os deputados na convenção, e você tem o poder na prefeitura de Paris, do povo. E aí que tem a grande divisão entre jacobinos e girondinos. Os jacobinos são aliados, querem escutar e atender as demandas dos sans-culottes da Comuna Insurrecional de Paris. Os girondinos começam a falar, não, vamos controlar. Os girondinos acusam os jacobinos de terror, os jacobinos acusam os girondinos de terror. E aí um girondino chamado Vergniaud diz, vamos fazer a revolução não pelo terror, vamos fazer pelo amor. Ele diz isso mesmo. Tá registrado nas atas. Cara, bom. Eles têm armas, nós temos os livros. Acaba. Não, falando sério, velho. Fala aí. Não, é isso mesmo. Acaba que em junho de 1793, os sans-culottes, liderados por Henriot, cercam a Assembleia dos Deputados e os girondinos são presos ou mortos e alguns conseguem fugir. Tá. E aí temos entre a metadinha junho-julho de 1793 e junho-julho de 1794, o período onde você tem a liderança dos jacobinos e outros grupos de esquerda. O conjunto desses grupos de esquerda a gente chama de a montanha, ou os montanheses, dentro dos quais estão os jacobinos. E ainda você tem o centro, né, que não é nem jacobino nem girondino, que a gente chama de a planície, né, ou o pântano, em francês, Marais, né, que é também um bairro lá em Paris, que nessa época era um bairro pobre, hoje não é mais, hoje é um bairro boêmio e tal. Então, o pântano ou a planície que estão ali junto aos jacobinos, que nesse momento estão aliados aos sans-culottes, de alguma maneira. Mas é uma aliança complicada, né? Porque, enfim, depois a coisa vai ser diferente. Então, começamos o período, talvez o mais conhecido da Revolução Francesa, que é quando os jacobinos estão à frente. A primeira coisa que eu quero dizer é que é um período muito curto da Revolução Francesa. São 11 meses.
Apesar de ser o período mais falado, todo mundo pensa em Danton, Robespierre. Até para as Marat. pessoas terem uma dimensão, né? O período revolucionário dura 10 anos. 10 anos? De 1789 até 1799. Mas a queda da Bastilha é quando? 89. 14 de julho de 1789. Então...